Em 2010, ele fundou uma empresa com 10 milhões de reais. Em 2021, essa mesma empresa, agora com valuation de meio bilhão de reais, recebeu um aporte de 100 milhões de reais da XP em troca de 20%. Falamos da Alife, que com a entrada da XP e a fusão com o grupo do restaurante Nino, virou Alife Nino. Depois a companhia comprou o grupo Irajá e mais recentemente o grupo Drumatos, este por 198 milhões de reais. Com isso, a Alife Nino pretende faturar quase 1,2 bilhão de reais neste ano, o que a coloca entre os 10 maiores grupos de food service do Brasil. Sócio controlador e presidente do conselho da companhia, ex-CEO da XP Internacional e ex-CFO do Corinthians, Pedro Silveira, mais conhecido como Pedro, está no Se Meu Inconsciente Falasse de hoje. Este videocast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente e CRM do Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida? Se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência 30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Desde a última vez que a gente conversou, o faturamento previsto para esse ano era 1,2 bilhão. Vai ser isso mesmo? Como é que... Vai ser bem perto. Vai ser mais para 1,1. Vai ser mais para 1,1, mas já Passa a barreira de 1 bilhão. passa a barreira de 1 bilhão, que é uma barreira difícil, né, nesse mercado. A gente acredita que a gente está entre os 10 grupos do Brasil com esse faturamento. Acho que é um grupo, acho que é uma marca impressionante. E estamos bastante contentes e bastante animados para 2026. Quando você criou a Life, que faturamento você achava que aquela empresa, até onde chegaria aquela concepção de empresa? Cara, é tão assim impressionante que a gente demorou tanto para chegar na marca dos 100 milhões, que era uma marca para a gente muito emblemática. E a gente só atinge 100 milhões em 2018. Então, assim, de 2010 foram 8 anos para eu chegar em 100 milhões, né? E foram menos de 7 anos, né? Na verdade, 7 anos de sair de 100 para 1 bi. Então, assim, cara, 100 milhões já era um negócio muito inalcançável quando a gente lançou. E eu acho que quando a gente lança mesmo, a gente pensava mais, né, qual era o caminho da empresa, o que que a gente teria, quanto que a gente conseguiria transformar, né, aqueles 10 milhões investidos que tanta gente confiou na gente, né, foram quase 30 investidores na época, embora eu e o Alessandro fossem os dois maiores e concentrasse boa parte, né, do valor investido, muita gente confiava na gente. A gente falou, cara, será que a gente vai conseguir dar um retorno razoável? Grande parte dessas pessoas eram no mercado financeiro, então o cara que botou 10, o cara quer receber. E a tese que você estava querendo provar era justamente essa, né? De que esse investimento para vocês fazia, vocês conseguiriam Exato. que esse investimento tivesse retorno, né? Imagina que a gente tinha uma experiência no setor, né? Nosso background era, né, saiu da faculdade, entramos em boas, né, casas de investimento, né, o Alessandro em banco, eu em corretora, e a gente fez um investimento no setor que era a Heaven, deu muito certo. 90 mil cada um, né? É isso aí, é isso aí. E nada garantia que os próximos dariam certo, né? Nada garantia. Né? No mercado financeiro a gente fala, performance passada não é garantia de retorno futuro, certo? Mas a gente gostava do setor e a gente queria ver se aquilo ali realmente funcionava. Só que daí a gente sai de cheques ali, como você bem disse, de 90 mil para um cheque de 10 milhões, né? Começa a aumentar um pouco a responsabilidade e muita gente participando. Então, muito feliz que chegamos até aqui. Hoje a empresa vale o que vale, que é um valor muito expressivo. Mas você acha que justifica esse salto bem maior de 2018 para cá? É conjuntura de mercado? Ou assim, é fruto também da bagagem que vocês adquiriram nesse tempo atrás? A pandemia, de outra forma, foi um trampolim, né? Porque vocês conseguiram assumir o controle total de cada casa? São vários fatores, né? Tem um fator que quando você está um pouco maior, você adquire mais confiança também no que você está fazendo e com isso você consegue acertar mais também. Quando você está começando, e os primeiros anos eu já comentei isso várias vezes, a gente erra muito. A gente acerta no tatu bola, acerta no eu, tu, eles, né? Mas até a gente realmente tomar a decisão de fazer só isso e ver se isso ia dar certo, cara, levou todos esses 8 anos aí, ou pelo menos 6, 7 anos, para a gente ter certeza. E depois disso, fica mais fácil. Quando você está num tamanho maior,
né, a sua chance de acertar é maior, né, o seu apetite para erro é maior também. Você aprende que quando você erra, você tem que parar mais rápido e vai continuar errando, né, não fica insistindo em erros, né. Acho que um dos principais erros que a gente teve lá no começo foi insistir em algumas casas que estavam dando muito errado por um tempo muito longo. Isso ia drenando a gente, tanto com os problemas como financeiramente em alguns casos, né. O Santo Vino é um exemplo que eu sempre dou, a gente ficou muito tempo perdendo dinheiro no Santo Vino, né, até aprender que falou: "Pô, eu devia ter fechado antes", entendeu. Assim, hoje a gente tem essa política, né, a gente gosta de arriscar, gosta de crescer, mas cara, tem um limite até onde a gente pode ver o quanto vai dar certo ou errado, né, e a gente não tem medo de fechar a loja, porque a gente acho que faz parte do negócio. Mas, né, acho que esse é o principal fator de confiança, acho que talvez seja o principal, assim, principal. E também estratégia, como você disse, entre a pandemia, a gente não tinha dívida, nunca teve, né, na empresa, então é mais fácil tomar risco também, enquanto tinha muita gente endividada no setor, apareceu muita oportunidade, eh, eu tinha uma experiência muito maior de captação de recursos pela minha passagem na XP, então a gente consegue captar um recurso muito bom, né, eh, com a própria XP, com o private equity deles, isso acelera nosso crescimento, né, e a gente acertou muito nessa expansão inicial depois desse recurso, né, uma sequência de coisas. Como é que foi convencer a XP, né? Foram 100 milhões, né? E uma grande repercussão. Como é que foi convencer a XP a embarcar? Que era um negócio, obviamente, muito comentado, muito aplaudido, Sim. mas também no momento ainda pandêmico, né? Todo investidor, quando ele olha para o investimento, ele olha muito menos para a performance passada e muito mais para o que você pode fazer. E além disso, o que ele tem que olhar? Para a capacidade de execução daquele empreendedor que ele está botando dinheiro, né. Então nessa parte, existe uma confiança muito grande da XP comigo, porque eles sabiam da minha capacidade de execução, porque eu executei muita coisa legal para eles bem da XP. Mas também era uma performance passada, né? Assim, você já Também tava era mais. também era uma performance passada. Mas daí você tem que mostrar para ele um plano claro de crescimento. Porque se ele investiu com a gente quando a gente tinha 21 lojas, ele queria ver: "Cara, como é que você vai chegar em 50 lojas?", né, "Qual é o caminho? Quais são as marcas? Por que essa marca é expansível?", né. E a gente mostrou para eles uma tese clara, de que o Nino, né, derivando para o Nineto em shopping, tinha uma tese clara, que o próprio Nino em rua cabia em outras praças, né, Tatu Bola e Boa Praça, que a gente tinha ali na época, né, 17 lojas, pô, hoje tem 35, dobramos, né, essa vertical. Então assim, tinha que mostrar esse caminho, né, e mostrar a qualidade do produto, o sucesso da marca e como a gente ia fazer, né, e quanto dinheiro a gente precisava para fazer aquilo. Acho que essa era a tese, e mas é isso, cara, assim, volto a falar da confiança, né, eles confiavam muito em mim. Então, o fato de confiarem muito em mim ajudou muito nesse processo. É diferente de chegar num investidor, de chegar num empreendedor que nunca ouviram falar ou conhecem pouco, e daí criar uma relação de confiança. Confiança é grande parte. Acho que você comentou até que o Schuker, quem está Sim. à frente nessa parte do private equity na XP, tinha uma das marcas que até não acreditava, né? Que você achava de expansão, né? Acho que era o próprio Nino, não. No começo, ele não acreditava muito no Nino, de expansão. Ele gostava muito do case do Tatu Bola, né, e no Nino ele tinha um pouco mais de pé atrás. Ele falou: "Cara, o Nino é uma loja, vai ser difícil você expandir e tal". E cara, quando eles estavam no grupo, entraram no grupo, pensa que a vertical, que a gente chama assim de restaurantes italianos, que é cabeçada pelo Nino, tinha 5 restaurantes. Hoje a gente tem 22, né. Então assim, a gente conseguiu crescer, né, trazendo resultado, lojas saudáveis, né. Então a gente provou para eles que a gente tinha uma tese ali e que a tese poderia funcionar. Como é que você vê as diferenças assim, de investidores, que querem colocar dinheiro nesse meio ou deixar aplicável, enfim, seja imposto, seja, enfim, essas modalidades de investimento? Assim, quais são as dinâmicas diferentes assim e variáveis que não tem, assim? Por que vale a pena, por exemplo, investir num restaurante, sendo que Brasil complexo, mão de obra, margens apertada? Existe muita liquidez no mundo, né, existe muito dinheiro circulando. E o dinheiro, ele não pode procurar, às vezes, só o mesmo tipo de investimentos, né. Por mais confortável que seja deixar o seu dinheiro no CDI, né, rendendo a 15% ao ano, e o ano que vem começa a cair, né, bom para os empreendedores, bom para o dinheiro circular, deve cair para 12 a 13% ao ano que vem. Não pode, você tem que diversificar. Isso é algo comum que se fala nos investimentos, né, o dinheiro tem que diversificar e tem que ter vários profits. Só que daí vai Tá tudo na mesma cesta. não pode estar tudo na mesma cesta. Mas daí, com juros mais altos, tende-se a concentrar mais
em investimentos mais conservadores, porque o juros está muito alto. Quando os juros caem, você muda só o perfil da sua carteira. Mas sempre vai ter um lugarzinho na sua carteira para investimentos de private equity, de venture cap, que são investimentos mais arriscados e de empresas, né? Mas eu concordo, assim, quando o juros está mais alto, é muito mais difícil convencer o investidor, né? E o setor, né, ainda tem, cara, uma competição muito grande, tem a questão da inflação que joga contra, a mão de obra que joga contra. Você tem que ter um plano muito claro de crescimento e tem que ter uma gestão muito boa e tem que ter uma eficiência operacional para trazer uma margem muito boa para o investidor, senão não vale a pena, Velso. Senão, assim, cara, realmente vale a pena deixar o dinheiro em outras cestas, né, em outros caminhos. Mas uma coisa que pega muito o investidor é growth, crescimento. Então ele olha e falou, puta, esse cara tem uma tese clara de crescimento, né? Assim, se hoje ele fatura, né, que nem a XP quando entrou na gente, a gente faturava 150 milhões. Pô, se ele tem uma tese clara para chegar na época, a gente queria chegar em 500 milhões. E chegamos, né? O valuation pelo qual vocês tiveram aporte, né? É isso, o primeiro aporte sim. Então, mostramos o caminho claro. Mostramos o caminho claro ali de chegar nesses 500 milhões de faturamento e depois chegar num bi. Então, assim, caminhos. Crescimento traz muito valor para o investidor. Mas tem também uma coisa assim do prestígio de você ser sócio de um restaurante. Você acha que isso pega também? Você leva muita gente a entrar nesse meio assim, eu sou sócio do Minos, isso que faz o cara querer abrir a carteira para esse tipo de setor? Eu acho que quando é um investimento mais family and friends, né, quando é aquele primeiro investimento, um grupo menor, né, que nem eu fiz lá atrás na iLife, né, com os primeiros 10 milhões de reais, sem dúvida nenhuma. Tá na conta do cara que ele vai usar aquilo ali, né, para fazer uma relação comercial, para trazer um cliente, né? Eu até contei, né, no meu caso, quando eu estava solteiro lá atrás, em 2007, antes de conhecer a Samantha, que a gente, né, aconteceu que foi a primeira vez, nossa, que a gente saiu, foi na Heaven, então também é uma coincidência muito boa, né, a minha esposa. Então tem todo esse fator, o cara tá solteiro também, né, pesa, mas acho que isso mais quando é family and friends, investimento menor. Quando é um investimento maior, de um private equity, né, ou de um family office, puta, o cara tem que pesar mais o fator, cara, assim, retorno do investimento, nível da empresa, nível de maturidade de gestão da empresa, menos esse lado glamuroso, e né, a gente sabe que isso é Mas é o que vocês foram fazer justamente, né, de vocês colocar ordem nesse tipo de coisa, né? Quando vocês começaram a coletar investimento de outras pessoas para ter essa gestão, né? Essa é A ideia era essa. A ideia daquele primeiro dinheiro de Family and Friends era assim, vamos dar a cara mais profissional para o negócio. Esse setor é amador por natureza, né? Pouca gestão na ponta, né? Vamos trazer a visão mais profissional de gestores, né? Do que se faz em grandes empresas. E a tese começou com isso, né? Tanto que no começo a gente não participava muito da elaboração do conceito, a gente não participava muito da criação, a gente participava muito do quê? Back-office, né? Gestão. Digamos, atrás das cortinas, né? Se fosse um teatro, no caso, hein? Cortina fechada, é onde estava o problema. Exato, onde estava o problema principal. Essa gestão. Que eu já disse, esses caras eram muito bons. Criar conceito, trazer o público, faturar, etc. Péssimos na gestão. Então, a iLife começa assim, e isso é muito legal. E como é que você define a maneira da Life Nino de gerir suas caixas? O que ela tem de disruptivo que geralmente não tem empresas menores ou menos profissionalizadas? Controle, a gente tem muito controle de tudo, né? Eu gosto de números para tudo, eu gosto de enxergar todas as métricas possíveis. Então a gente tem um financeiro, uma área de gestão muito ativa, né? Onde a gente está vendo, cara, assim, semanalmente, cara, o fluxo casa a casa, CMV casa a casa, a gente está vendo o resultado casa a casa, contra a meta, contra, né, até regiões, concorrentes, quando a gente tem acesso. Shopping tem muito isso, né? A gente olha demais para tudo que está acontecendo no shopping naquela semana, a gente sabe o feriado, qual prazo que vai pior, qual prazo que vai melhor, né? Então a gente já seta a expectativa, né, do orçamento do ano que vem, semana a semana, já olhando os feriados. Sabemos que o Rio, por exemplo, só um exemplo, se beneficia demais no feriado e São Paulo menos, né? O Rio enche no feriado, enquanto São Paulo esvazia, né? É natural isso. Tem a concorrência da praia, né? Às vezes tá muito sol, o pessoal vai menos para restaurante. É isso. O Rio é um destino independente, porque o Rio, como faz calor quase o ano inteiro, né? Esse ano teve um pouco mais de frio, mas
O Rio, todos os feriados do ano, ele tá cheio. Então, qualquer feriado, o Rio é muito forte, São Paulo é um pouco mais fraco. A gente acabou de sair de um feriado onde o Rio foi muito forte de novo, e São Paulo veio bem até uma parte, depois cai naturalmente. Então, a gente olha tudo. A gente mede tudo, a gente mede a satisfação do cliente, a gente é medir, cara, assim, trabalhar baseado em dados, menos em intuição e mais em dados e números, e sempre tá direcionando tudo que você vai fazer através disso. E se a casa vai mal? Uma casa tá indo mal, não está performando, como é que vocês tendem a lidar com isso? Acontece muito. A gente primeiro precisa entender, né, a região que ela tá, se aconteceu alguma coisa, a concorrência que tem em volta, né, qual o motivo, se existe um motivo extra casa, né, extra a loja da porta para dentro, da porta para fora, se tem algum motivo que está interferindo muito, se esse motivo é passageiro ou definitivo, né, isso às vezes faz muito impacto. Por exemplo, né, se você está numa região, cara, que se a região caiu demais, o home office atrapalhou muito e o público não está voltando, cara, é uma coisa meio definitiva, talvez, por um tempo, né, você tem que fazer as escolhas ali, são coisas que não dependem de você, fatores externos, né? E depois você vai olhar para os fatores internos. Cara, eu tô com o gestor certo, eu tô com o gerente certo, o atendimento está bom, a qualidade da cozinha está boa, né, o ambiente da loja está bom, né, às vezes lojas mais antigas precisam de reforma, manutenção mais constante. Todos esses fatores estão controlados? Aí eu faço minha análise. Sim, não. Se não, eu faço as mudanças rápido. Se sim, né, cara, assim, é um ponto de atenção porque tem uma outra coisa pegando. E daí a gente vai criar um plano com o diretor da vertical, né? Falar, cara, essa loja não tá indo bem. Não dá para continuar muito mais tempo. Já é um sinal laranja. Já tá no sinal amarelo, né, laranja, digamos assim, entre o amarelo e o vermelho. Quanto tempo se precisa para virar? Primeiro, você acredita que essa loja vai virar? Se não, acabou a discussão, né? Se sim, cara, qual é o plano? Em quanto tempo você precisa? E daí a gente vai avaliar o quanto tempo a gente vai dar para aquela loja virar, né? Se é 3 meses, se é 6 meses. Se Daí não, um acompanhamento, cara, assim, se não, cara, 6 meses, botamos planos em ações, fizemos ações de marketing, fizemos ações de promoção, criamos. Às vezes, quando eu falo dos bares, os bares têm muito os eventos, né? Então, assim, domingo tem um evento especial, com uma banda especial e com uma promoção especial, aí muda os eventos e tal. Cara, se a loja não chegou no resultado que a gente quer, né, no tempo que a gente estipulou, infelizmente tem que fechar. e com marcas também vocês não têm esse apego também, né? Acho que até você comentou do Irajá Redux, vocês tinham uma ideia primeiro que ia ser mais shopping, não tá, tem alguma dificuldade assim de cara? Não, a gente não tem, cara. A gente não tem, porque a gente gosta de entregar o melhor para o cliente que está procurando, né? Antes de falar do Irajá Redux, vamos falar do Nineto. A gente começou no shopping com o Nineto muito mais parecido com o Nino, com as casas de rua. E a gente viu que não dava, que não tinha nada a ver com shopping, que o shopping era diferente, que o cardápio tem que ter foto. Cara, no Nino, né? Imagina um italiano de rua tão bem falado e tão bem quisto, com foto. Não existe, né? Mas no shopping tem que ter, né? A pessoa tem que chegar e tem que ter o visual, né? É um exemplo, né? A propaganda, o marketing, não adianta você ficar fazendo marketing no Instagram, né, cara, assim, você tem que fazer marketing em loco. Então o cara tem que abrir a porta do carro, parou no estacionamento, ele tem que ver a placa do Nineto ali. Decide ali. Ele decide ali, né? Ele chegou no shopping, ele tem muita opção. Dificilmente o cara sai de casa, eu vou no Nineto lá. Ele vai pro shopping, vai passear com a família e daí depois ele vai almoçar, vai jantar. Então, a gente começou a entender que era um produto diferente. A gente mudou completamente o produto. Hoje o Nineto tem mini hambúrguer para criança. Nino não existe isso, é só um exemplo, né? Então, assim, a gente mudou. E o Irajá Redux também, a gente achou que era uma casa muito expansiva. A gente poderia ter pelos shoppings Brasil afora, pela qualidade, pelo jeito que a comida era, comida brasileira. Mas aí a gente percebeu que é uma comida que fala pouco com o público geral, porque é a comida que tem um quê de cheque, de invenção, e que no Rio, talvez pelo fato do Pedro Atagão ser tão bem falado e tão querido, e ser um super chef que a gente adora, né? No Rio ele já é muito conhecido, fora do Brasil tem que trabalhar. Então o Irajá Redux a gente recuou nessa expansão um pouco. Então, assim, é loja a loja, é marca a marca. A gente tem uma marca, outra marca interessante de falar, que é Camarão e Companhia. Tem o Camarada Camarão, são as lojas grandes do Camarada Camarão, do Silvio Massa, e ele tem um outro pedaço do negócio que é Camarão e Companhia. O que é o Quero 5% do faturamento. Exato, exato. Ele é um concorrente do Vivendo Camarão. Ele é um negócio mais de, né, praça de alimentação. É outro negócio, né? Esse negócio, inclusive, a gente até olhou recentemente para tirar ele do portfólio e vender, né? Então, assim, A Venga.
Sim, a gente recuou um pouco agora, porque a gente acredita no produto, mas em algum momento a gente discutiu, né, se valeria a pena vender, por ser tão diferente da característica de todos os outros negócios. A gente vai fechar esse ano com 100 lojas próprias e 40 franquias, então não fala uma coisa com a outra, né? É outro negócio, é outro jeito de gerenciar. Então, talvez fosse até melhor para os franqueados que, né, a gente passasse para alguém que estivesse dando mais atenção para isso. Mas ainda está em discussão. Você tem uma ideia de quantas casas vocês já fecharam? Porque as casas abertas, obviamente, tem mais notícias. Ao longo dos 3 anos, a gente fechou, se não me engano, uma média de 5 casas por ano, é o que a gente costuma fazer. Então, acho que 15 casas, né, ao longo desses últimos 3 anos. Como é que você responde às críticas de que a Lightmin estaria comprometendo a qualidade das marcas adquiridas pelo grupo? E como é que você enxerga esse tipo de crítica? É com naturalidade, porque é normal as pessoas verem investimento financeiro e Grande capital. o grande capital e acharem que é só isso que a gente pensa, etc. Não, pelo contrário. A gente sabe que para ter retorno para o investidor e para tudo, eu preciso ter o melhor produto, o melhor serviço, cara, a comida mais fantástica para as pessoas quererem voltar. É assim, cara, só existe um chefe, né? Não sou eu nem o Alessandro do negócio inteiro, nem o Silvio no camarada, é o cliente, né? E o cliente precisa estar satisfeito, né? O cliente precisa gostar e precisa voltar, e é só isso que a gente pensa. Então, assim, cara, as pessoas que têm essas críticas, venham na casa e testem a qualidade, porque a qualidade está cada vez melhor. A gente continua ganhando prêmios, né, de qualidade, né, em várias esferas, né, regionais às vezes também, que acontece muito que a gente não vê. Então a gente está muito satisfeito, a gente busca, cara, essa perfeição, né, perfeição assim, né, de sempre aprimorar e melhorar, né, todos os processos para que a comida chegue com o máximo de qualidade na ponta, né, com a mesma constância. O cara come uma coxinha que é tão boa do Tatu Bola aqui em São Paulo, ela tem que comer a mesma coxinha lá em Fortaleza. Então a gente se atenta demais à qualidade. Então, faz parte da crítica, faz parte do dia a dia, a gente está acostumado com elas. E eu acredito que a gente foi pro lado contrário disso. Desde que você começou o investimento na Heaven, pessoalmente, o que te levou a continuar investindo e empreendendo nesse meio? Eu acho que o primeiro é a paixão pelo setor. Eu adoro o setor, eu acho um setor incrível. Eu gosto muito de. Mais legal que banco? Ah, bem mais legal. Bem mais legal. Eu tava comentando ontem com o meu ex-sócio, Rafael Fulanetti, lá da XCRE. A gente voltou juntos do casamento que a gente teve esse final de semana. E, porra, bem mais divertido, bem mais tranquilo, bem mais legal. Acho que esse é um fator importante, porque pesa na sua vida, pesa, né, no seu dia a dia, pesa, né, na sua satisfação pessoal. E também porque eu acredito que esse é um setor que tinha pouca gente e ainda tem poucos que fazem ele muito bem, né? Se você tem poucos que fazem muito bem, né, a sua chance de sucesso, a sua chance de crescer é maior. Eu acredito que uma empresa, para durar no tempo, ela tem que cada vez crescer, 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 né? Ainda mais quando você tem um problema grande, né, de turnover, de retenção de pessoas. Como que essas pessoas ficam no grupo? Cara, só crescendo, né? Só promovendo elas de uma loja para outra, crescendo. Então eu acredito muito nessa questão do legado, do que eu vou deixar e do que eu quero fazer. Eu quero ser o maior grupo do Brasil, porque eu acredito que dá para ser com qualidade no Brasil inteiro, com várias marcas, entregando o melhor possível de muitas gastronomias maravilhosas que a gente tem para todos os brasileiros. Mas você tá imaginando como é que seria sua vida se você tivesse continuado no mercado financeiro? Você tinha uma avenida ali para continuar nesse universo, mas você... Sem. Não, não só teria como tenho, né? Assim, eu deixei o mercado financeiro faz muito pouco tempo. Ainda tem convites, ainda tem pessoas que te procuram, né? A gente deixou uma marca muito legal lá no mercado financeiro, então. Mas é o que eu falei, assim, eu acho que o sucesso seria enorme também, né? Seria sócio de alguma casa muito grande, ou continuaria sócio da própria XP e, e teria um caminho enorme. Mas o que te faz feliz, né? O que te brilha os olhos? O que me brilha os olhos hoje é live, quer fazer live crescer, né, manter essa qualidade tão boa, frequentar nossos restaurantes, ver o sorriso no rosto, né, dos nossos clientes, dos nossos funcionários também. Quase 5 mil funcionários, é muita gente. Então, assim, né, na XP, no auge lá, eu tinha 700 funcionários, que era para o mercado financeiro, é absurdo, né? Mas é diferente, é um outro jogo aqui, né? A gente, para sair de 5 mil para 10 mil, é só questão de tempo, né? Então, é muita gente que se impacta, é bacana. 9 milhões de clientes esse ano, provavelmente, ó, por ter comentando as lojas. Óbvio que tem às vezes o cara que vai mais de uma vez, etc e tal, mas são quase 10 milhões de visitas, né? A gente tem pelo menos 3 milhões de pessoas diferentes que passaram, mas, claro, é muita gente.
Você está falando de 1,5% do Brasil, né, que conhecem ou frequentam nossas casas e inns, né, durante o ano. Então, isso é bacana, é legal ver. Na hora de comprar um restaurante, uma marca nova, o que pesa mais? São os números pra você ou um gosto particular, assim? Tem que ter aquela, cara, eu gosto disso aqui, achei legal. Tem que ter. Não, é obrigação. Mas achei essa que você vai vir, você consegue mais ou menos e, cara, mas, putz, olha, isso aqui fatura de horrores. Cara, é difícil, é difícil. Porque todas as conversas que a gente começa, tem que começar com uma admiração natural do produto, né. Porque acho que parte de acreditar até num projeto de expansão com aquela marca, né, do que daria para fazer depois de comprar, né. De novo, vou repetir, o investidor olha para trás pensando no que ele pode fazer na frente, né. Se eu compro uma marca hoje, né, tem 15 restaurantes, eu tenho que projetar que ele vai sair de 15 para 30, para 40, eu tenho que ver esse caminho claro, né. Ou que ele vai aumentar o faturamento das mesmas lojas, né. Para isso eu preciso acreditar no produto, então eu preciso gostar do produto, né. Mas tem níveis de gostar, né, assim, pô, não é todo mundo que sai de casa só para comer estrela Michelin, né, assim, cara, né, um bom árabe, bem feito, do dia a dia, cara, tem um mercado enorme, né, então um exemplo, né. Então você tem que entender também, assim, o que é gostar, gostar, porque é muito elaborado, etcétera, e o que é do dia a dia, né, o que que você come no dia a dia, né. Então, mas primeiro tem que admirar, e depois, obviamente, os números têm que fazer sentido. Como é que foi com o Nilo? Você frequentava bastante já, né? Nossa, o Nino eu era, assim, super cliente do Nino. Acho que desde a abertura dele, né, eu ia muito no Nino. E em 2016 ele abre em 2015 e 2016 eu mudo para Nova York. Mas eu vinha quase a cada 2 ou 3 semanas, eu estava no Brasil por alguns dias e sempre com clientes ou com o time da XP, saía para jantar, porque era muito curto, então eu começava a trabalhar 8 da manhã e parava de trabalhar 10 da noite, né. E tinha que jantar, tinha que comer. E meus jantares invariavelmente eram no Nino. Eu ligava pro Rodolfo: "Rodolfo, aquela mesinha e tal, vou com um grupo 6 hoje, um grupo de 4, preciso de uma mesa maior, não sei o quê". O Rodolfo sempre atendia, que a gente começou a pegar uma amizade. E em 2017 ele me chama para ser sócio, né. Ele estava com uma conversa, um pouco mais complicada com o atual sócio dele na época, e me chama para comprar o sócio. Eu fiz uma proposta, o sócio não aceitou, e a vida seguiu, né. Em 2020 vem de novo, daí vem os 2 sócios juntos, pro Rodolfo, e daí aconteceu. Mas também tinha que ter um caminho claro de crescimento, os números eram muito bons. Se meu inconsciente falasse, também o oferecimento da Casa Flora, que completou 55 anos neste ano. Fundada como armazém de secos e molhados em 1970, a companhia se transformou em uma das maiores importadoras do país. A Casa Flora movimenta mensalmente de 50 a 60 containers repletos de vinhos, cervejas, destilados, azeites, massas e molhos, entre outros produtos. Ao todo são cerca de 1.300 itens de marcas que dispensam apresentações como Paganini e Paulaner. Os vinhos correspondem a quase 60% das importações e um dos destaques entre os rótulos de alta gama é o Altitude da Dorum Tinto. Trata-se de um blend português produzido na região do Douro, com 50% de touriga nacional e 50% de touriga franca. Com aroma intenso, remete a frutas maduras como ameixa, mora, framboesa e morango. Encorpado, fresco e com acidez equilibrada, esse tinto está à venda tanto no site da Casa Flora quanto na rede de restaurantes e supermercados abastecidos pela importadora. Te merece. A do serviço aqui. Agora com taças. Agora com taça. Super aprovado. Muito bom. Só o Faz parte da experiência, né, o nariz, o buquê, adora. Como é que está a relação com os vinhos, assim? Aproveitando que estão vindo aqui na mesa, mas. Minha relação com os vinhos é muito grande. Eu tenho uma importadora de vinho, Sim, né. eu sei que chegou a esse ponto. Mas antes disso, isso já era uma coisa. Já. Eu no mercado financeiro, eu sempre fui um cara muito comercial. E comercial envolve você né, invariavelmente, ter jantares de negócios, sair com os clientes. E eu aprendi isso muito com um cliente meu, que era um querido, né, foi um dos grandes clientes, né, que eu tive, o Aloysio Teles, e ele era viciado em restaurante e vinho. Então toda vez que eu estava com ele, a gente ia nos melhores restaurantes. Ele morava em Nova York, eu ia muito para Nova York visitar, na época que eu morava em São Paulo ainda, né, Uhum. nos anos 2000 e poucos. E daí comecei a pegar o gosto, porque,
Você pega alguém tão apaixonado, e quando você senta e ele explica do vinho, e vamos no restaurante novo que abriu, um restaurante super especial, e com vinho legal, cara, criou-se uma relação ali de amor total ao vinho. Eu virei colecionador de vinho, tenho adega, né, tanto em Nova York como aqui em São Paulo, e faz parte do meu dia a dia, assim, vinho é algo muito, muito especial. O que te remete a um vinho desse? O vinho para mim é amizade, né, porque dividir uma boa garrafa de vinho, assim, beber um vinho sozinho não é algo que eu gosto, assim, eu não raramente chego em casa e abro uma garrafa e fico tomando um vinho assistindo TV. Eu gosto de dividir, eu gosto de dividir o momento, né, de sentar numa mesa com grandes amigos, ou com a família, ou com a esposa e tomar um vinho legal. Isso para mim é o que me remete ao vinho, é essa sensação de amizade, conforto, alegria, né, celebração. Pensando em harmonização, o que te vem à cabeça do vinho desse? Ah, esse vinho aqui do Douro, acho que uma boa carne, né, mas uma carne mais leve, não uma carne forte, né, uma carne mais leve, até uma ave de repente também, né, e perdiz, alguma coisa assim, acho que seria o ideal, assim. Você exerce algum tipo de papel, assim, na concepção dessa parte do vinho dos restaurantes, ou você se mantém ali afastado? Eu deveria me manter afastado. Porque tem muita coisa no dia a dia para você olhar, mas o vinho é uma coisa que eu olho com um carinho especial, tanto a carta, os restaurantes, como os fornecedores, né, como os vinhos especiais. A gente trouxe agora, né, 2 vinhos do Nino, né, que a gente fez da marca própria. Legal. E ficou um vinho excelente também. Então, algo que a gente participou, a gente degustou, a gente negou muito vinho antes de chegar na fórmula certa, antes de chegar, né, no produtor certo. Então, é algo que a gente participou ativamente e eu gosto muito até pelo meu carinho pelo vinho. Você consegue colocar o pé no freio da comida, da bebida? Olha, isso é uma luta constante, digamos assim, é uma É luta hábito. por todos os lados. Cara, é todo dia, né, porque é uma rotina, assim, eu passo pelas casas quase todos os dias, uma das casas, né, quando eu tô em São Paulo no final de semana, uma passadinha que seja eu dou. Só que você chega na casa e daí chega: "Cara, queria que você experimentasse um negócio". "Não, experimenta esse drink novo". "Não, olha esse vinho aqui que chegou". Cara, é trabalho, concorda? Sim. É trabalho, então assim, você acaba tendo que experimentar, e eu acabo fazendo os almoços, né, ou de negócios ou com o próprio time, nas casas também, pra gente ver o movimento, pra gente passar. Aí vai do controle pessoal de você conseguir segurar um pouco, né. Recentemente tenho tido um pouco da ajuda do tal do Mounjaro, né, Foi pro time do Monjá. fui para o time do Mounjaro, ajuda a controlar um pouco a fome, né, e mas acho que faz parte do trabalho também, não dá pra negar. Sua infância foi toda em Mogi das Cruzes, você nasceu em São Paulo, só porque não tinha seus pais achavam que não tinha restaurante, não tinha hospital bom lá, né. Exato. Mas como é que era esse acesso à gastronomia, à boa mesa, digamos assim, como é que era isso na sua infância? O que você lembra disso? Boa mesa sempre fez parte da tradição da família, né, principalmente os almoços de domingo, na casa da avó, né, ou em casa mesmo. Mas não tinha o hábito, ainda mais por ser Mogi, de sair muito a restaurantes, assim, eram poucas as ocasiões. Era um aniversário, né. Meu pai e minha mãe, eles eram funcionários públicos, minha mãe da prefeitura, meu pai do Banco do Brasil. A gente tinha, quando garotinho, assim, aquela paixão pelo McDonald's, né. Então, assim, cara, saía de São Paulo: "Ah, a gente precisa para São Paulo resolver alguma coisa. Vamos no McDonald's?", né, tipo assim, "Tá bom, a gente pode ir", então a gente vai. Então, assim, cara, a gente ia de qualquer jeito, porque criança não manda, né, quem manda são os pais. Mas virava algo do programa, assim, quando vinha para São Paulo, assim, mas não tinha esse negócio do rebuscado, do super restaurante, eram pouquíssimas ocasiões. Tinha alguns restaurantes especiais lá de Mogi que a gente ia, de novo, no aniversário, numa ocasião especial, mas raro, raro, assim, algumas vezes no ano, assim. E obviamente família italiana, né, sempre com muita fartura, muita comida, final de semana junta a família inteira. Então as boas mesas sempre existiram, e a conversa em volta da mesa, né, as pessoas ficam sentadas às vezes 4 horas, 5 horas, fala de um, fala do outro, conversa e fala, conta uma situação, sempre com a comida. Então assim, é natural. E quais as memórias mais antigas você tem da infância lá em Mogi? Quando eu era muito, muito pequeno ali, né, a gente antes da casa, meu pai construiu essa casa que a gente
né, que minha mãe tá até hoje, né, no caso meu pai e minha mãe são separados, e minha mãe tá nessa casa até hoje, mas a casa ficou pronta quando a gente tinha uns 4 ou 5 anos. Antes disso, a gente morou na chácara do meu avô, que era em Biritiba Mirim. Uhum. E essa chácara, né, foi uma pena que em algum momento, cara, a família se desfez dessa chácara. E essa chácara tem, assim, memórias incríveis de infância nossa, né, inclusive tem uma história favorita dos meus filhos, né, é o dia, né, que a gente tinha um cachorro nessa chácara que chamava Tabatas, né, e meu irmão mais novo, o Guilherme, ele devia ter 1 ano e meio ou 2 anos, ele estava aprendendo a andar, assim, muito novinho, eu tinha 3 anos e pouquinho. E um dia ele acordou, cara, e saiu do quarto sem ninguém ver, cara, e a Tabata estava dormindo na sala, e ele vai e pula em cima da Tabata, só que a Tabata pega a boca dela e faz um furo aqui e um furo aqui nele. Cara, só que quando ela dá a mordida e vê que é ele, ela para, senão ela teria matado ele provavelmente, né, com a força. Era um cara, um Doberman gigantesco, assim, isso é um cara, né, mas aquilo ali marcou muito, porque eu lembro da gente indo para o hospital, meu irmão sangrando, e os cortes e tal, e não sei o quê. Eu devia ter 3 anos. Essa é uma memória que ficou muito ativa ali. Mas tem histórias lindas da chácara, a gente correndo na chácara, a chácara tinha uns riozinhos, então a gente entrava no rio, subia nas árvores, comia a ameixa do pé, a amora do pé. Então, a chácara foi um momento muito gostoso pra mim. Você lembra da época que o apelido Pedi ainda não tinha sido criado pelo seu tio? O apelido Pedi foi criado na primeira semana de que eu nasci. Ah, foi já, você já Foi, cara, era o meu padrinho, falecido até recentemente, um querido, meu tio Rubens Celso. E, cara, quando minha mãe vem com o nome, ó, o nome dele é Pedro Henrique, que a primeira reação dele foi: "Pô, que nome chato, nome comprido, não sei o quê, vou chamar ele de Pede", tipo assim, cara, do nada, assim, daí botou um Y lá, não sei por que ele escreveu uns cartões no começo com nomes, assim, cara, ele simplesmente mudou o nome ali, cara, que nem o do meu irmão na época era Guigo, né, que ele também acho que colocou, mas o Guigo não ficou, meu irmão é o Guilherme hoje e tal, e o meu, cara, assim, virou uma marca, assim, em Mogi ninguém conhece o Pedro, conhece o Pede, né, tipo, virou um negócio muito característico do nome, assim, cara, foi muito, muito novinho, não lembro. Eu me conheço sem ser o Pede de Mogi. Você debutou profissionalmente na corretora do Arnaldo César Coelho, né, o Sim, Exato, do sim. futebol. Como é que foi trabalhar com ele? Ah, foi uma experiência muito legal, muito legal. Eu entro na corretora porque o CEO do Arnaldo era de Mogi. E a filha do CEO, que é o Zé Carlos Piedade, a Bia, estudava comigo. A gente era muito amigo, né? E essa relação de amizade me levou a ter uma chance lá. Os primeiros contatos com o Arnaldo eram muito emblemáticos, né? Eu vou te contar um episódio que é muito legal. Sabe que eu sou corintiano doente, né? E eu era estagiário, né? Nessa época eu já tinha um carro ainda lá. Não, essa época eu não era mais estagiário. Mas eu tinha acabado de sair do estágio, né, do banco e voltado para a liquidez, né, já como efetivado. Eu tô um dia lá na mesa, era 6h30 da tarde, chega o Zé Carlos, que era o CEO, né, que era o pai da amiga minha, e fala: "Ô, alguém quer ir ver o jogo do Corinthians em Sorocaba?" Eu olhei e falei: "Eu quero." "Mas por que você está perguntando?" "Não, porque o Arnaldo César Coelho, pô, ele tinha uma reunião, na B3, que é a bolsa, né, e a reunião atrasou, e ele perdeu a van da Globo para ir para lá, então alguém precisa levar ele para Sorocaba." Falei: "Opa, o que eu tenho que fazer?" "Não, vai agora para a bolsa lá no centro, pega ele e vai vocês para Sorocaba." Então foi eu e o Arnaldo, né, cara, assim. E o que que acontece? Quando eu chego lá, um estádio pequeno, eu assisti o jogo dentro da cabine. Então era o Arnaldo César Coelho, o Luiz Roberto, da Globo, e o Falcão. Eram os 3. Você lá. E eu no meio dos 3, né, cara. Foi o cara, eu não lembro que ano que foi, mas o Corinthians ganhou de 1-0, gol de falta do lateral direito do Corinthians, Coelho. E outra coisa que o Arnaldo muito divertido, cara, eles ficam falando um monte de besteira fora do ar, fecha o microfone e fala, né, assim, cara, o Arnaldo sempre foi um cara incrível, eu tenho uma grande amizade com ele até hoje, a gente se fala invariavelmente, cara, todo semana ou todo mês, pelo menos. E eu lembro que deu 43 do segundo tempo, o Arnaldo falou: "Gente, valeu, eu tô indo embora, tal, não sei o quê, pra não pegar transferência." Mas, Arnaldo, você sai um pênalti aos 47, o que acontece? Não tinha mais comentarista de arbitragem nesse dia. Se saísse um pênalti aos 47. Saiu? Não, não saiu, não aconteceu nada. Não, mas ele foi embora mesmo. A gente foi embora. Ah, vocês vão ver. Porque eu tava com ele, né? Tipo assim, eu tinha que trazer ele dirigindo pra São Paulo, tava com o meu carro. Então, assim, ficou o Falcão e ficou o Luiz Roberto e a gente foi embora. Né? Aos 43 do segundo tempo a gente foi embora. Então foi engraçado também ver esse bastidor, né? Você não imagina que o cara levanta e vai embora antes do jogo acabar. Sabia disso. Foi essa. Nem eu, descobri desse dia. Se não me engano, foi 2007 esse jogo. É.
Como é que foi trabalhar com o Benchimol no início da XP e como é que você achava? Você imaginava que ia tomar essa dimensão? Como é que era um pouco dessa bastidor ali no começo? Foi muito incrível, né, porque na cabeça do Guilherme, ele tinha muito claro o que ia acontecer com a XP. Ele tinha a tese na cabeça dele, e ele repetia aquilo insistentemente todos os dias. Cara, a gente vai chegar aqui, porque o mercado vai transformar, investimentos vão mais para corretora, hoje é 1000% do mercado de investimento em corretora, vai para 20, vai para 30, e a gente vai pegar o maior filão disso, não sei o quê. Uma Você acreditava ou era porque a história acontecer depois que a história acontecia é uma coisa, né? Então, mas, eu ia chegar nisso, assim, porque quando ele me contava essa história antes de eu entrar lá dentro, eu acreditava piamente. Falei: "Cara, esse cara tem visão, tem não sei o quê". Outra coisa é você que executar a visão, né, cara, assim, a ideia é maravilhosa, como que você executa? Cara, e a execução do dia a dia, cara, é problema atrás de problema. É, cara, porra, é o banco tentando te prejudicar, os bancões, é um problema que aparece na bolsa, é um problema com o regulador, é um problema com a plataforma, é um produto que não vai bem, cara, assim, então é tanta casca de banana no meio do caminho, que chega uma hora que a sua visão fica perturbada, pô, será que a gente vai chegar lá mesmo? Né, mas cara, o time inteiro era muito focado, o Guilherme é um cara muito disciplinado. Chega a ser assustadora a disciplina do Guilherme, assim, cara, ele tem as rotinas, ele segue exaustivamente pô, e não chegou onde chegou à toa, porque é um cara muito incrível. Não é um cara, assim, daquele mais técnico, pelo contrário, é um cara até tem muita se cercou de pessoas muito mais técnicas que ele tinha essa clara visão. "Cara, eu preciso de gente melhor que eu em alguns aspectos", né. E quando ele me convenceu, ele falou: "Cara, eu não sei fazer o que você está fazendo. Eu não sei fazer mercados internacionais, eu não sei fazer mercados derivativos, muito menos lidar com os clientes grandes. A gente tem uma área pequena de clientes grandes, tem que vir ajudar a gente a crescer nisso". Então ele tinha isso claro e ele dava muita ficha. Assim, cara, quando ele confiava e via que o negócio estava andando, né. E de novo, ele tinha a clara sensação também, errou, erra pequeno, corrige, segue. Acertou, cara, se você acertava, cara, vai embora, mete ficha. O que mais você precisa para crescer mais? O que que você precisa para dobrar? Então, assim, ele tinha essa visão muito clara também, que ajudou muito, né. Que todo mundo erra, né, não tem jeito. E a gente continua errando e faz parte. Mas, cara, o parar rápido é muito importante. E você tomou um baita susto, né, quando depois você foi diagnosticado com essa Nossa, hipertensão intracraniana, né, sim, sim, que você depois fez 2 cirurgias bem delicadas, né. sim. Acho que ninguém passa por isso, algo do tipo, como se fosse nada, assim. De que forma você acha que sua experiência impactou sua vida? Não, impactou muito, né, impactou e dá valor demais para a vida, para o dia a dia, para os momentos com a família, os momentos com filhos, né. Você colocar em perspectiva o que é realmente importante na sua vida, né, você ter um olhar cuidadoso com isso, né, saber diminuir o ritmo também, saber levar a vida de uma maneira mais leve. Eh, tem alguém que diz, cara, que 90 ou 95% das nossas preocupações não se realizam. Então assim, Sou fantasiosa. que são fantasiosas, são coisas que sua cabeça cria num cenário que não vai acontecer, né. Então, pensar nisso com mais frequência também, cara, te ajuda, né, a aliviar um pouco a preocupação, né, viver mais o dia a dia, fazer as coisas que estão mais no seu controle. O que não tem controle, né, olha, o Fernando Henrique dizia isso, mas ele dizia isso por causa de um escritor inglês, cara, famoso assim: "Que não tem solução, solucionado está". Então, assim, se o problema não tem solução, ele já está resolvido, né, naturalmente, né, porque que já não é mais um problema. Se não tem solução, aquele é o cenário, você tem que lidar com ele. Então, colocar as coisas em perspectiva, assim, e tentar fazer mais esse exercício. Uma coisa é falar aqui, no dia a dia, na prática, na correria, às vezes você não está pensando assim, daí você: "Opa, espera aí", né, dá esse zoom out. Isso ajuda nos negócios também, né, você tomar decisões mais calmas, mais controladas, sem o calor do momento. Às vezes no calor do momento: "Espera aí cara, calma", né, dá um passo para trás, faz um zoom out, né, sai um pouco da confusão do problema, olha de cima e fala: "Cara, como resolver? O que que vai ser daqui um mês depois disso aqui?", né, colocar as coisas mais em perspectivas também. Como é que você lida com a passagem do tempo? E passa muito rápido, né, é um negócio impressionante. Eu tento, assim, não pensar muito nisso, né, tento viver a vida de uma maneira muito fluida, assim. Eu era um cara de fazer muitos planos para frente,
eu deixei um pouco assim, cara, a vida um pouco mais leve, assim, nesse sentido, porque senão você acaba perdendo muito tempo com isso, né. Óbvio que tem coisas que tem que fazer, mas assim, réveillon era algo que eu, no primeiro semestre, estava resolvido já o réveillon e, cara, assim, estamos hoje aqui, né, no final de novembro, não sei se eu posso ficar falando das datas quando você vai pro ar, mas eu não decidi o réveillon ainda, cara, assim, eu vou decidir daqui a pouco, então assim, tô deixando as coisas mais leves, assim, mais tranquilas, né, sem me preocupar muito também. E de novo, a família é tudo, assim, eu valorizo demais estar com o meu filho, né, fui para um casamento no final de semana que eu deixei eles, cada 2 dias, às vezes sabe, assim, dá saudade, assim, então, eh, é uma coisa que também entrou nessa perspectiva também. Essa lógica no mercado financeiro, da economia em geral, assim, o dinheiro vale mais no futuro, né, quer dizer, então, deixa o dinheiro guardado, porque lá na frente você vai usufruir desse dinheiro, quer dizer, mas aí você fica um pouco: "Bom, e agora não posso usar esse dinheiro". É. Isso de alguma forma mexeu com você? Uma coisa que: "Ah, nossa, lá no futuro eu vou aproveitar, lá no futuro que eu vou poder É. sacar e". Eu acho que são 2 perspectivas, né, eu acho que tem a perspectiva da disciplina financeira, de você, né, imaginar e se der tudo certo, né, você vai viver 80 anos e com isso você precisa se programar para isso. Ao mesmo tempo, né, você não deixar de fazer uma coisa que você queira demais, se couber naquela situação, né. Eu acho que você tem que saber balancear as 2 coisas, mas viver na como se fosse o último dia não dá, assim, é muito muito complexo. Apesar que o último dia pode chegar a qualquer momento, e a vida é muito frágil, né. Mas você tem, cara, assim, né, uma família e a sua família precisa de você, né, ainda mais que são pequenos, assim, filhos pequenos, você tem que ter um olhar mais atento para isso, né, porque, cara, se acontece alguma coisa com você, você precisa deixar o mínimo ali para eles continuarem, né, no padrão que você estabeleceu, que você achou correto ou não, né, mas eu sempre fui um cara de aproveitar momento, de curtir, de, sabe, me dar os presentes e me dar, né, assim, cara, fazer as viagens legal, tomar um vinho bacanas, né. Tem outra coisa nessa questão de perspectivas, que é uma frase que eu sempre usei, até antes desse evento que eu tive esse ano, né, de evento muito grave de saúde, que é com um cara que trabalhou muito tempo com a gente na XP, ele tem uma empresa fantástica chamada Red Ventures, né, e ele estava, né, quando a empresa estava começando, hoje é uma super empresa, cara, milhares, dezenas de milhares de funcionários em Charlotte, etc e tal, ele é vizinho do Michael Jordan, então ele fazia muito negócio com a gente. Mas ele estava na primeira fileira daquele avião que pousou no Houston, no Rio de Nova York. E virou filme, né? Virou filme, cara. E ele é o cara que tá na primeira fileira. Então ele fala que quando o piloto, né, ele fala isso em palestras e tal, ele fez muita palestra pra gente na XP lá fora, principalmente. E ele fala que quando o piloto vira para você e fala "brace for impact", né, ou seja, se preparem para o impacto, cara, né, e ele abaixa a cabeça, e ele fala: "Cara, pô, a minha empresa, a minha família, nossa, não sei o que", ele começa a passar uma retrospectiva na vida dele, e ele lembra da minha mulher: "Caramba, minha mulher, pô, minha mulher é nova, cara, eu vou morrer, ela vai casar de novo. Caralho, o cara vai beber todos os vinhos que eu queria ter bebido e não bebi". Que ele era um super colecionador de vinhos e não abria os vinhos, né, tipo assim, cara. Eu quer saber, cara, né, quando ele sobreviveu, cara, desde aquele dia eu coleciono vinho ruim, que o vinho bom eu bebo. Tipo assim, o vinho bom, se tem um amigo, cara, e eu tenho um vinho bom, eu bebo. Hoje eu sou um colecionador de vinho ruim, ele fala. Mas faz sentido. Faz sentido. Concordo com ele. Faz sentido. Falando de vinho e falando dessa questão. O que é sucesso pra você? Só se acordar todo dia, né, com uma família linda, né, poder levar os filhos na escola, chegar para trabalhar e ver que, cara, tantas famílias, né, estão ali por um sonho que você cultivou, junto com muita gente que compartilha o sonho, mas que você, de uma maneira ou outra, iniciou, né, ver que você mexe na vida dessas pessoas, cara, para mim é isso, né, assim, isso para mim é o sucesso, assim, E riqueza. riqueza é tempo de qualidade, né, porque no final, cara, né, o caixão não tem gaveta, né. E você ter tempo de qualidade com os amigos e com a família, de verdade, né, assim, fazendo as coisas que você gosta, sabendo balancear, cara, isso é riqueza, isso é riqueza de verdade.
A riqueza material é boa, né? O dinheiro te traz segurança, te traz tranquilidade para executar outro plano, para você continuar crescendo, mas, né, tem que te deixar rico. É isso, é esses momentos de qualidade e legado. Acho que legado é riqueza, né? E legado é você construir coisas grandes, impactando a vida de muita gente. Então acho que isso para mim é riqueza. E agora uma pergunta do Resposta, que é um dos apoiadores desse videocast, né? Com tantas marcas e casas, né? Como a Life Nino faz para manter um padrão de atendimento alto, mas não pasteurizado e robótico, né? Como se fosse uma rede de fast food. Acho que ouvindo o cliente, né? Ouvir o cliente, entender as dores dele, entender quando o serviço não tá bom, entender quando a comida não tá boa, loja a loja, e agir rápido, né? Não adianta você só ouvir o cliente, né, e você não agir. Então, cara, se o cliente está falando aquilo ali, para entender se foi só um erro do processo ou um erro do sistema e aquilo ali não está funcionando mesmo. São duas identificações do erro. Cara, se foi um erro do processo do dia, né, tenha certeza que o processo vai ser corrigido e que os erros vão ser diminuídos. Cara, se é um erro maior, tem que agir, né, tem que melhorar. E ouvir também quem não está indo na sua loja. Porque ouvir quem está indo, né, normalmente a resposta é mais favorável. Mas por que as pessoas estão indo nos outros e não em você? As pessoas estão comendo em casa e não em você. Isso é pesquisa, isso é atenção também a esse detalhe.